Ortodoxia, de G.K. Chesterton. Capítulo 6, parte 3. Narração Beth Gravina. As mesmas pessoas que censuraram o cristianismo por causa da mansidão e da não resistência dos mosteiros foram as mesmas pessoas que o censuraram também pela violência e pela bravura das cruzadas. Era culpa do pobre cristianismo antigo, de uma forma ou de outra, tanto o fato de Eduardo, o confessor, não ter lutado, quanto o de Ricardo Coração de Leão ter lutado. Os quáqueres, nos disseram, eram os únicos cristãos característicos e, contudo, os massacres de Cromwell e os de Alba eram crimes cristãos característicos. O que tudo isso poderia significar? O que era esse cristianismo que sempre proibiu a guerra e sempre produziu guerras? Qual poderia ser a natureza da coisa de que alguém poderia abusar primeiramente porque ela não lutaria e, em segundo lugar, porque estava sempre lutando? Em que mundo de enigmas nasceu esse assassino monstruoso e essa humildade monstruosa? A forma do cristianismo se tornava uma forma cada vez mais estranha. Apresento um terceiro caso, o mais estranho de todos, pois envolve a única objeção real à fé. A única objeção real à religião cristã é simplesmente que ela é uma religião. O mundo é um lugar grande, cheio de tipos muito diferentes de pessoas. O cristianismo, seria razoável dizer, é algo confinado a um tipo de pessoa. Começou na Palestina e praticamente parou na Europa. Fiquei devidamente impressionado com esse argumento da juventude e fui muito atraído pela doutrina pregada com frequência nas sociedades éticas. Refiro-me à doutrina de que existe uma grande igreja inconsciente de toda a humanidade fundada na onipresença da consciência humana. Credos, diziam, dividiam os homens, mas a moral, ao menos, os unia. A alma pode ir para as terras e as eras mais estranhas e mais remotas e ainda lá encontrar um senso comum ético essencial. Ela poderia encontrar Confúcio sob as árvores orientais e ele estaria escrevendo: "Não roubarás". Ela poderia decifrar o mais obscuro hieróglifo do deserto mais primitivo e o significado, quando decifrado, seria: "Meninos devem dizer a verdade". Acreditei nessa doutrina da irmandade de todos os homens na posse de um senso moral e ainda acredito nisso juntamente com outras coisas. E eu estava completamente aborrecido com o cristianismo por sugerir, conforme eu supunha, que todas as eras e todos os impérios dos homens haviam escapado de modo absoluto dessa luz da justiça e da razão. Mas então descobri algo surpreendente. Descobri que as mesmas pessoas que diziam que a humanidade era uma igreja de Platão a Emerson eram as mesmas pessoas que diziam que a moralidade havia mudado completamente e que aquilo que era certo em uma época era errado em outra. Se eu pedisse, por exemplo, um altar, me diriam que não precisávamos de nenhum, pois os homens, nossos irmãos, nos davam oráculos claros e um credo por meio de seus costumes e ideais universais. Mas se eu, discretamente, mostrasse que um dos costumes universais dos homens era ter um altar, meus professores agnósticos iriam então claramente para a posição oposta e me diriam que os homens sempre estiveram na escuridão e nas superstições dos selvagens. Descobri que seu insulto diário contra o cristianismo era ser este a luz de um povo e ter deixado todos os outros para morrer no escuro. Mas também descobri que eles se orgulhavam especialmente de que a ciência e o progresso foram a descoberta de um povo e que todos os outros povos haviam morrido no escuro. Seu principal insulto ao cristianismo era, na verdade, o principal elogio para si mesmos, e parecia haver uma estranha injustiça em relação a toda a insistência relativa que faziam nas duas afirmações.
Ao considerar algum pagão ou agnóstico, temos de lembrar que todos os homens têm uma religião. Quando consideramos algum místico ou espiritualista, temos que considerar apenas as religiões absurdas que alguns homens têm. Podemos confiar na ética da Epiteto, porque a ética nunca mudou. Não devemos confiar na ética de Bossuet, porque a ética mudou. Ela mudou em 200 anos, mas não em 2000. Isso começou a ficar alarmante. Já não parecia tanto que o cristianismo era ruim o suficiente para incluir quaisquer vícios, mas sim que algum bastão era bom o suficiente para bater no cristianismo. Quão mais surpreendente essa coisa poderia ser, a ponto de as pessoas estarem tão ansiosas em contradizê-la que, ao fazê-lo, não se importavam em se contradizer? Vi a mesma coisa por todos os lados. Não posso dar mais espaço a essa discussão em detalhes, mas para que ninguém suponha que eu tenha selecionado injustamente 3 casos acidentais, discorrerei brevemente sobre alguns outros. Certos céticos escreveram que o grande crime do cristianismo foi seu ataque à família. Ele arrasara mulheres para a solidão e a contemplação do claustro, longe do lar e dos filhos. Mas então, outros céticos, um pouco mais avançados, disseram que o grande crime do cristianismo era impor a família e o matrimônio a nós. Que ele condenava as mulheres ao trabalho penoso do lar e dos filhos, proibindo-lhes a solidão e a contemplação. A acusação foi realmente invertida. Ou certas frases das epístolas ou na cerimônia matrimonial foram citadas pelos anticristãos para mostrar o desprezo que há pelo intelecto da mulher. Mas descobri que os próprios anticristãos tinham um desprezo pelo intelecto da mulher, pois sua grande zombaria pela igreja na Europa era que apenas mulheres a frequentavam. Ou ainda, o cristianismo era reprovado por seus hábitos de privação e de pobreza, pelo pano de saco e pelas ervilhas secas. Mas no minuto seguinte, o cristianismo estava sendo reprovado por sua pompa e por seu ritualismo, por seus santuários de pórfiro e suas vestes de ouro. Foi acusado por ser muito simples e por ser muito colorido. Em outro aspecto ainda, o cristianismo sempre foi acusado de restringir demais a sexualidade, quando Bradlaugh, o malthusiano, descobriu que a restringia muito pouco. O cristianismo é frequentemente acusado ao mesmo tempo de respeitabilidade afetada e de extravagância religiosa. Entre as capas do mesmo panfleto ateísta, encontrei a fé repreendida por sua desunião. Um pensa uma coisa e outro outra. E repreendida também por sua união. É a diferença de opinião que impede o mundo de ser jogado aos cães. Na mesma conversa, um livre pensador, amigo meu, culpou o cristianismo por desprezar os judeus e então desprezou a si mesmo por ser judeu. Procurei ser bastante justo antes e procurarei ser bastante justo agora. Não concluí que o ataque ao cristianismo estava de todo errado. Só concluí que se o cristianismo estava errado, estava de fato muito errado. Tais horrores hostis podem ser combinados em uma coisa, mas essa coisa deve ser muito estranha e solitária. Há homens que são avarentos e também esbanjadores, mas eles são raros. Há homens sensuais e também ascéticos, mas eles são raros. Mas se essa massa de contradições loucas realmente existia, quacre e sedento de sangue, muito lindo e muito maltrapilho, austero, mas favorecendo de modo ignóbil e absurdo a luxúria dos olhos, o inimigo das mulheres e o leviano amparo delas, um solene pessimista e um tolo otimista. Se esse mal existia, então havia nesse mal algo bastante supremo e único, pois não encontrei em meus professores racionalistas nenhuma explicação para essa excepcional maldade. O cristianismo, teoricamente falando,
era aos olhos deles apenas um dos mitos e erros comuns dos mortais. Eles não me deram nenhuma chave para essa maldade distorcida e antinatural. Tal paradoxo do mal subiu à estatura do sobrenatural. Era de fato quase tão sobrenatural quanto a infalibilidade do Papa. Uma instituição histórica que nunca deu certo é realmente um milagre tanto quanto uma instituição que não pode dar errado. A única explicação que imediatamente me ocorreu foi que o cristianismo não veio do céu, mas do inferno. Realmente, se Jesus de Nazaré não era Cristo, ele deve ter sido o anticristo. Então, numa hora quieta, um pensamento estranho me atingiu como um raio sereno. De modo repentino veio à minha mente outra explicação. Suponha que ouçamos muitos homens descreverem um homem desconhecido. Imagino que ficaríamos intrigados ao ouvir alguns deles dizerem que o homem era muito alto e alguns que era muito baixo. Alguns desaprovando sua gordura, alguns lamentando sua magreza, alguns achando que ele era muito sombrio e alguns muito cortês. Uma explicação, como já foi admitido, seria que ele tem uma forma estranha. Mas há outra explicação. Ele pode ter a forma correta. Homens excessivamente altos podem achar que ele é baixo. Homens muito baixos podem achar que ele é alto. Velhos amigos que estão ficando robustos podem considerá-lo insuficientemente preenchido. Velhos galanteadores que estão ficando magros podem achar que ele se expandiu para além das estreitas linhas da elegância. Talvez os suecos, que têm cabelos claros como linho, o considerassem um homem negro, enquanto os negros o considerassem obviamente distintamente loiro. Talvez, em suma, essa coisa extraordinária seja realmente a coisa comum, pelo menos a coisa normal, o centro. Até a próxima leitura. Um abraço a todos.